do Flamengo antes da finalíssima da Copa do Brasil e o primeiro depois que veio à tona o caso Bruno Henrique, né? O atacante do Flamengo é investigado por suspeita de manipulação de apostas esportivas. Bora lá para Belo Horizonte falar com o Guto Rabelo, que já está lá no Independência, palco da partida. Falar um pouquinho. Guto, o Bruno viajou e deve ser titular hoje, não é isso? Boa tarde, querido. Boa tarde, Débora. Boa tarde para todo mundo que está acompanhando o GE. Deve sim. O Flamengo chegou ontem à noite aqui em Belo Horizonte com o Bruno Henrique. O clube está concentrado, os jogadores concentrados num hotel aqui na zona sul da capital. O Bruno Henrique pediu para viajar, para jogar e deve aparecer no time. Ele que é investigado, né, por suposta participação no esquema de manipulação de apostas esportivas. Amigos e parentes dele apostaram que o Bruno Henrique receberia um cartão amarelo no jogo contra o Santos no Campeonato Brasileiro do ano passado. O que acabou acontecendo, o Bruno Henrique recebeu esse cartão. Ele se diz inocente. As investigações da Polícia Federal, elas continuam. Não tem um prazo para acabar e o Flamengo está acompanhando tudo. O Flamengo diz que espera que tudo seja resolvido rapidamente, mas que confia no atleta e que o Bruno Henrique tem a presunção de inocência. A Polícia Federal, inclusive, recolheu um celular do Bruno Henrique, alguns computadores também, e vai periciar todo esse material para a gente ter depois um relatório final sobre essa operação. Débora. É para ficar de olho, né, Guto? Agora, o Bruno Henrique deve jogar, em compensação, o Felipe Luiz deve poupar muita gente, né? A gente deve ter um mistão do Flamengo hoje aqui no Estádio Independência com vários reservas. Para você ter uma ideia, do time que jogou contra o Atlético Mineiro no domingo, 5 jogadores nem viajaram. Gabigol, Arrascaeta, Gerson, Léo Ortiz e Wesley. Vamos dar uma olhada no campinho do Flamengo, que deve ter Rossi, Varela, a zaga com o Davi Luiz e o Fabrício Bruno, e na lateral esquerda o Ayrton Lucas. No campo com o Alan reaparecendo, com o Pulgar e o Alcaraz. No ataque, o Matheus Gonçalves, o Plata e o Bruno Henrique. O Flamengo vai encarar um Cruzeiro hoje aqui, tendo o apoio de casa cheia. O Cruzeiro joga no Independência, expectativa de 20 mil torcedores. O jogo não vai ser no Mineirão, porque ontem teve um show do Bruno Mars por lá. E o Cruzeiro está meio pressionado, porque não ganha mais de 2 meses no Campeonato Brasileiro, são 6 partidas nesse período. O Flamengo vai tentar se aproveitar desse momento instável do adversário para conseguir uma vitória por aqui. Débora. Maravilha, Guto, prazer falar com você. Obrigada pelas informações. A seguir, eu vou te mostrar por que o vascaíno ficou assim, ó, desolado. Verrete e João Vitor conversando. E o zagueiro avisa. Não vai jogar, não vai jogar. É, João, eles jogaram. E jogaram muito. Repara no Savarino livre desde o início da jogada. Ninguém marcando. Ele corre para o segundo pau. O Alex Telles levanta a cabeça. Bola perfeita. Golaço. De primeira, de cima para baixo, bonito gol. Esse foi o primeiro. 3-0 e o Botafogo disparou na liderança. O Botafogo atropelou o Vasco, abriu 6 pontos de vantagem na liderança do Brasileirão e está cada vez mais perto do título. Cada passo dado em direção ao futuro leva o Botafogo rumo a uma conquista. Uma equipe que parece ter sede, fome de vitórias. Uma equipa que está insaciável, que está incansável em busca de objetivos. Na noite de ontem, o objetivo era seguir na jornada sólida rumo ao título do Campeonato Brasileiro. Diante de 32.007 torcedores no estádio Newton Santos, o adversário era o Vasco, 9º colocado na tabela, com uma ligeira esperança de, ao fim da competição, terminar com uma das vagas para a Libertadores. Hoje fizemos mais um bom jogo. Fizeram, começando com a cabeçada do Adrielson, que terminou na trave. E chance teve o Botafogo na cabeça do Adrielson. Mas a bola não demoraria a entrar no gol. O Vasco não conseguiu segurar por muito tempo o Botafogo. Um time habituado a decidir jogos com rapidez. Quase 2 minutos depois, o chip da velocidade foi acionado no meio-campo. Toques precisos e acelerados, Marlon para Almada, Almada para Marlon e Alex Telles apareceu livre na esquerda. Recebeu, cruzou pro Savarino livre e emendar de primeira. De primeira, de cima para baixo, bonito gol. Savarino. A jogada levou 13 segundos para ser executada. Pouco mais de 3 minutos depois, o Vasco se atrapalhou na saída de bola e o Hugo Moura deu de graça para o Savarino, que, óbvio, disparou. A conclusão do lance foi uma tabelinha tripla e envolvente de Igor Jesus, Savarino e Luiz Henrique, que terminou no segundo gol. O Botafogo amplia com menos de 12 minutos. Olha o detalhe, o Luiz Henrique, ligeiro com a esquerda, tirou do goleiro, já ajeitando para o pé direito e tocar para o gol. Quando o Léo Jardim viu, já tinha passado. A jogada do segundo gol foi ainda mais rápida do que a do primeiro. Saiu em 7 segundos. A gente tenta colocar intensidade, né? Ainda mais jogando em casa. A gente tomou os 2 gols muito rápido, né? E daí o jogo sai completamente do contexto que você trabalha, né? Ainda acho que depois que a gente tomou os 2 gols, a gente teve 1 ou 2 chances ali que a gente poderia, um gol, entrar no jogo, né? 2 chances. Uma com o Verrete quase na pequena área. Uma cruzou, o Verrete defendeu, John!
e outra com o Paulo Henrique. As duas defendidas pelo João, a última com as pontinhas dos dedos. Apesar do lampejo ofensivo, o Vasco continuava desnorteado, cometendo erros, como o do Pumita, que se enrolou diante do Igor Jesus. O atacante roubou a bola, já jogando na frente, rápido, chegou antes da marcação, quando viu estava na cara do gol. Teve alguns poucos segundos para pensar no que fazer, escolheu o cantinho e foi por pouco. Que chance teve o Botafogo! A situação ainda iria piorar para o Vasco. O Igor Jesus passou pelo João Vitor e foi derrubado pelo zagueiro. Pênalti. O João Vitor puxou o atacante pelo ombro. O VAR analisou se foi dentro da área. O árbitro voltou atrás, marcou falta e mostrou o segundo cartão amarelo para o João Vitor. O Vasco ficou com -1 na partida. Depois do intervalo, o que se viu foi um jogo de um time só. Passa na boca do gol e vai embora. O Júnior Santos, que aos poucos vem voltando após uma grave lesão, substituiu o Adrielson. Em menos de 3 minutos, o artilheiro do time na temporada fez o terceiro gol do Botafogo. Atenção, Júnior! Mais uma transição rápida da equipe que terminou com um toque sutil do Júnior. Foi o 19º gol do atacante no ano. Ele não marcava desde o jogo contra o Grêmio, no dia 16 de junho. A gente tem que brigar por títulos esse ano. E vendo o Botafogo nesse momento, eu me sinto contagiado junto com a equipe para trabalhar, né? Para estar dando o meu melhor dentro de campo. Com alguns dos principais jogadores substituídos, o Botafogo relaxou. Com 10 em campo, o Vasco só teve forças para se defender e evitar uma goleada. O placar terminou 3-0. É um resultado que a gente gostaria, mesmo sendo contra o líder do campeonato. A gente sabe que é um clássico. Clássico, a gente tem que competir mais, né? Com a vitória, o Botafogo abriu 6 pontos para o vice, Palmeiras. Essa é a maior vantagem de um líder nesta edição do Brasileirão. O time que impressiona, encanta, a ponto do chefe, dono do clube, John Textor, se ajoelhar, fazer reverência e encenar uma engraxada na chuteira do Júnior Santos. Um jogador símbolo do Botafogo. Fiquei meio sem graça ali, né? Mas eu agradeço pela moral ali, pelo incentivo. Essa é a essência do Botafogo. Eu me identifico também com o Botafogo, os momentos de queda, os momentos do clube se levantar, se reerguer. A gente está a cada dia mais dando uma volta por cima. Eu quero, no final do ano aí, festejar grandes coisas com essa camisa. Então é isso, o Botafogo abriu 6 pontos de vantagem na liderança e faltam só 6 rodadas para acabar o Brasileirão. Você pode entrar no simulador do GE. Globo para ver todas as possibilidades. A mais simples é o time ganhar os próximos 4 jogos contra o Cuiabá, o Atlético Mineiro, o Vitória e o vice-líder Palmeiras. Esse jogo vai ser na casa do adversário. Vencendo esses 4, o Botafogo volta a conquistar o título brasileiro depois de 29